Bom, direto à notícia. Moraes cobra informações após defesa pedir transferência de Daniel Silveira. Ministro do STF mandou o diretor de unidade prisional dizer se há condições para ex-deputado permanecer lá depois de uma cirurgia no joelho. Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou no domingo, dia 3, que o diretor da penitenciária onde o ex-deputado federal Daniel Silveira está preso informe, no prazo de 48 horas, se o estabelecimento prisional tem condições de oferecer o tratamento pós-operatório de que o ex-congressista necessita. Daniel Silveira foi submetido em junho a uma cirurgia no joelho. É interessante destacar aqui o que o Alexandre de Moraes ele pede, no parecer dele. Ele pede que o estabelecimento ele informe se ele tem condições de oferecer tratamento para Daniel Silveira. Só que a defesa do Daniel Silveira ela deixou claro a necessidade de urgência para o hospital, devido à situação atual de Daniel Silveira. A matéria foi divulgada, a defesa de Daniel Silveira pede transferência urgente para o hospital. Preso desde 2021, o ex-deputado federal passou por cirurgia no joelho. Advogados alegam sérios riscos de infecção e elevada gravidade. E aqui continua. A defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira protocolou um pedido urgente ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitando a transferência do político para uma clínica particular, onde poderia cumprir prisão domiciliar com foco em tratamento médico contínuo. O requerimento é amparado por laudos que apontam a necessidade de cuidados específicos após uma cirurgia no joelho direito. O pedido acima é de urgência com sérios riscos de infecção e elevada gravidade, diz o pedido encaminhado ao STF. Ou seja, é um pedido que é amparado por laudos que apontam sim a necessidade de urgência. Mas Alexandre de Moraes, em sua crueldade, porque o que estão fazendo com Daniel Silveira é uma crueldade, ele é sim um preso político, o que estão fazendo com ele é uma crueldade, e Alexandre de Moraes, para continuar torturando Daniel Silveira, ele prorrogou o prazo de prisão e pediu 48 horas, sendo que o caso de Daniel Silveira é um caso que exige uma ação imediata, e laudos médicos comprovam isso. A defesa argumenta que a Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, do Rio de Janeiro, não possui recursos adequados para garantir a recuperação do ex-parlamentar, que recentemente passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Segundo os advogados, Silveira precisa de sessões diárias de fisioterapia e acompanhamento médico especializado para evitar complicações como rigidez muscular, trombose venosa profunda e artrofibrose, um tipo de cicatrização excessiva que compromete a mobilidade. Então ele é um preso político, ele está sendo torturado e Alexandre de Moraes, com as atitudes dele, parece sentir prazer e ver a tortura de Daniel Silveira na cadeia. E o que me chama a atenção nessa história envolvendo Daniel Silveira é o comportamento de algumas pessoas que defendem esse tipo de comportamento, dizendo que ele foi preso por... tem justificativa pela prisão dele, que é certa a prisão dele. Tem pessoas que são habitoladas e defendem isso. Mas qual foi o crime de Daniel Silveira, afinal? Daniel Silveira ele foi preso por um crime inédito no Brasil, uma coisa que não existe no Brasil, que é chamado de crime de opinião. É isso que inventaram contra Daniel Silveira. Estou lendo aqui um pedaço de um trecho da matéria do Juiz Brasil, que explica o seguinte: por quais crimes o deputado Daniel Silveira foi condenado. Para o relator, a imunidade parlamentar e liberdade de expressão não pode servir como escudo protetivo para práticas de condutas ilícitas. Foi isso a argumentação que usaram para poder prender Daniel Silveira. Ou seja, disseram que a imunidade parlamentar ela não cobre a fala dele com críticas contra o STF. Ou seja, o que eles quiseram dizer aqui, o que Alexandre de Moraes quis dizer aqui, que criticar o Supremo Tribunal Federal agora é crime no Brasil. Eu não estou defendendo o que Daniel Silveira disse. Eu estou defendendo aqui que existe a imunidade parlamentar e que não existe de fato crime de opinião no Brasil. Isso é um fato.
E aí continua aqui o trecho da matéria dizendo, ó, o Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado por crimes, aí vem as histórias, né? Ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Para a maioria do plenário, as declarações que motivaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, não foram apenas opiniões relacionadas ao mandato e, portanto, não estão protegidas pela imunidade parlamentar nem pela liberdade de expressão. Ou seja, inventaram um crime aqui. Não existe crime de opinião no Brasil, independente do que ele tenha dito, não existe crime de opinião no Brasil. E vemos que essa tal justiça, né, que é uma ditadura de toga que vivemos hoje no Brasil, ela pende para um lado, ela tende a perseguir a direita, travestida de defesa da democracia, mas ela deixa a esquerda comer solta, como por exemplo, André Janones incitou violência, perseguição à direita no Brasil, a agredir pessoas no Brasil, né, simplesmente por pensarem diferente. Ele foi preso? Ele está cumprindo prisão em uma colônia agrícola no Rio de Janeiro? Não está, porque para ele dizem que é liberdade de expressão. Agora para Daniel Silveira, não, ali não, vamos inventar um crime porque ele falou mal do STF. Quer ver outro exemplo? O Nicolas Ferreira. Agora estão tentando tirar o mandato de Nicolas Ferreira, né, e abriram até um processo contra Nicolas Ferreira porque ele chamou Lula de ladrão. Aí disseram que não pode, aí disseram que fere a honra, disseram que é um crime, mas chamar Bolsonaro de genocida está liberado, porque aí dizem que é liberdade de expressão. Então, volto a dizer, a dita justiça no Brasil, ela tende a pender para um lado, perseguir a direita, né, e quando é o caso da esquerda, não, aí liberdade de expressão, está coberto pela imunidade parlamentar, ele pode dizer isso. Agora, quando é a direita, não, vamos prendê-lo, vamos torturá-lo, e se houver urgência para ir para o hospital, como é o caso do Daniel Silveira, né, que está claramente sendo torturado e é um preso político, aí não pode. Vamos estender, vamos continuar torturando esse homem. É o que acontece hoje no Brasil. E ver pessoas aplaudindo isso, dizendo que isso é certo, vemos o nível da ignorância e quanto algumas pessoas, né, porque são minoria, vemos que essas pessoas ainda sofrem uma manipulação, uma lavagem cerebral no Brasil. Deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.